Versalhes, palácio encantado em que a conjugação dos talentos da arte e da natureza resultou numa harmonia faustuosa, uma plenitude de prazer. Versalhes, joia cara da coroa, formidável instrumento de poder criado por Luís XIV, fora de Paris, e onde o grande rei Bourbon edificou sua potência, como se quisesse liberar a monarquia dos arrepios da capital e dos complôs que fluíam nos seus pesadelos de criança. No seu castelo, o monarca reuniu os grandes do reino, um mundo que domina sob seu olhar. E logo, pelo menos 3.000 príncipes, cortesãos, ministros e criados residem em Versalhes. Castelo, parque e jardins dispostos segundo o ciclo do sol. Aqui tudo é rigor, ordem, equilíbrio. A entrada principal do castelo situa-se na esplanada monumental da Praça das Armas. Nos ministérios, uma multidão de solicitantes de todos os cantos do reino, todos tentam achar ou dar um jeitinho no seu negócio. Versalhes é um lugar ideal para isso. A verdadeira entrada principal do castelo era um portão que sumiu durante a Revolução Francesa. E diariamente, para surpresa dos turistas estrangeiros, os aposentos do rei estão abertos à visitação pública. Antes de entrar, o visitante passa por uma revista de rotina. Armas não entram. Os guardas também controlam a permissão das carruagens que estacionam no pátio real e a maneira correta de se vestir dos visitantes. Mas tudo é previsto por aqui. Quem não é rico e não tem o privilégio de usar espada e chapéu pode alugar o que necessita na entrada. Assim, as pessoas mais diversas possíveis sobem a belíssima escada de mármore que leva às suítes separadas do rei e da rainha. Depois da morte da rainha Maria Teresa, o monarca mudou-se para o apartamento dela e nele permaneceu durante 30 anos. Foram 30 anos de uma vida exposta aos olhos de todos. A sala dos guardas era ocupada noite e dia por 24 guarda-costas. 4 deles protegiam o rei da multidão quando o soberano deslocava-se pelo castelo. Na primeira antessala, o rei fazia suas grandes ceias num vai e vem incessante de cortesãos e valetes. Todas as noites, o apetite real era um espetáculo. Diante da lareira, seus oficiais de degustação preparavam a mesa para o soberano e os membros da família real. Em meio à multidão aglomerada na antessala, damas e senhores dispostos segundo a hierarquia e os curiosos de passagem, pasmos diante do cerimonial. Uma segunda antessala justapõe-se ao salão dos espelhos que resplandece no fundo, e nela cortesãos aguardavam a hora de entrar na suíte para assistir o despertar do rei. A antecâmara, chamada de olho de boi, é assim conhecida por causa da forma redonda desta janela. Crianças, brincalhonas, anjinhos, um friso bem ao gosto do rei que envelhece querendo ver à volta os tempos de criança. Imagina a cena, o rei ainda sonha quando um camareiro abre a janela interna e a claridade decreta o fim do repouso real. Uma balustrada protege o leito do rei, diante do qual desfilam reverentes cortesãos. No alto do dossel real, uma efígie da França faz a vigília do sono do soberano. Bem mais do que o trono, o leito do rei é o símbolo do poder. A suíte situa-se no centro do castelo e o leito no centro da suíte. Às 8h30 da manhã, o camareiro mor murmura "Sire, voilà l'heure". Sire, chegou a hora. E as cerimônias do despertar seguem-se às do levantar do rei. O movimento é intenso. Diariamente, pelo menos uma centena de pessoas estão presentes.
Oficiais e camareiros da corte, bispos, embaixadores, governos de província, presidentes do parlamento, todos se levantaram de madrugada para presenciar a cena real, ouvir o que acontece e, sobretudo, ser visto nesse lugar também. Luís XIV escolheu o autorretrato de Van Dyck, visto acima da porta. No ático, preferiu expor as obras de Valentin. O rei gostava muito das telas do francês, adepto de Caravaggio. O tributo de César, São João, São Mateus e São Marco. Depois do cerimonial do despertar, o rei dirigia-se a seu gabinete ao lado da suíte. Completamente reformado no reinado de Luís XV, na metade do século XVIII, esse aposento sempre foi o centro do poder, como se vê pelo símbolo do cetro e da mão da justiça. Durante mais de um século, de 1682 a 1789, Versalhes foi a sede da monarquia absolutista e do governo da França. O rei governava por si e para si mesmo, exigindo exatidão e regularidade dos seus ministros. Às reuniões diárias do Conselho, juntavam-se assinaturas dos exames dos pedidos por escrito, os placés, através dos quais até os súditos mais humildes do reino podiam se endereçar diretamente ao rei. Às vezes, em vez do Conselho, nas quintas-feiras, o rei, que adorava construir, preferia se reunir com seu superintendente de edifícios e seu arquiteto. Em Versalhes, tudo começou com um pavilhão de caça construído por Luís XIII. Difícil imaginar que um lugar inóspito desses pudesse se tornar uma suntuosa morada real. Mas antes, foi preciso mover mundos e fundos, drenar pântanos, dominar a natureza. As obras se estenderam por mais de 50 anos e, no seu apogeu, 15 mil pessoas trabalharam nelas. O jovem monarca queria apenas embelezar o castelinho, onde passava bons momentos, bem acompanhado. Inicialmente, o arquiteto Levaux constrói estrebarias à esquerda e cozinhas à direita. O jardim também toma forma de acordo com planos traçados pelo jardineiro Lenôtre. Aos 30 anos, Luís XIV diz a Colbert que passará a reunir seu conselho em Versalhes, decidindo ampliar o castelo. Do lado da cidade, os prédios de Levaux são ligados ao castelo e as fachadas são enriquecidas com colunas, sacadas e esculturas. E literalmente o castelinho é envolvido pelos novos edifícios. O projeto inicial apresenta duas alas interligadas por um imenso terraço. A semelhança com as vilas barrocas italianas é evidente, mas a ideia do terraço não combina bem com o clima instável da região de Île-de-France, a região de Paris. O terraço cede lugar ao Salão dos Espelhos. Mesmo assim, a arquitetura que prevalece é a barroca. O térreo se sobressai como um pedestal, o andar nobre ritmado por colunas, cornijas em que se destacam estátuas. Teto plano dissimulado por uma balustrada decorada com troféus e vasos estilizados. Em 1682, Luís XIV elege Versalhes como sua residência oficial. Em apenas 10 anos, o novo arquiteto do rei, Jules Hardouin-Mansart, quintuplica a superfície dos edifícios reais. Ele acrescenta duas imensas alas ao castelo, do lado do parque, conforto para a família real, e do lado da cidade, o desconforto para os cortesãos. Os aposentos reais ficam com a parte do leão, no núcleo do castelo. O apartamento do rei é enorme. Claro, não é para menos. São os aposentos do Rei Sol, um jovem monarca querendo resplandecer. Brilhos dourados e emblemas solares misturam-se às insígnias reais. A cornucópia da fortuna espalha as benfeitorias do grande século. Riqueza dos mármores, força das cores, amplidão, claridade, unidade. Dizem que todas as artes trabalhavam sob a batuta do decorador Lebrun. Os mármores se transformaram em pinturas e esculturas também.
Sendo o Sol a divisa do rei, os cômodos mais importantes do castelo foram consagrados a um planeta. Aqui no centro, Vênus, a deusa própria.